Olá, pessoal. Nessa aula, o nosso tema é Paulo Freire e a educação popular. Em primeiro lugar, quero conversar com vocês sobre Paulo Freire e depois pretendo explicar sobre a educação popular. Paulo Neves Freire nasceu na cidade de Recife, em Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921 e veio a falecer no dia 2 de maio de 1997 em São Paulo. Foi um educador, um pedagogo, um pedagogista, um filósofo brasileiro, e ele é considerado o patrono da educação brasileira. Patrono, alguém defende, patrono é aquilo ou alguém que defende uma causa, um ponto, uma ideia. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial. Ele influenciou o movimento chamado pedagogia crítica. No ano de 1943, com apenas 22 anos de idade, Paulo Freire entrou para a Universidade de Recife para cursar a Faculdade de Direito, mas também se dedicou aos estudos da filosofia e também da linguagem. Entretanto, ele nunca exerceu a profissão e preferiu trabalhar como professor numa escola de segundo grau na época, que hoje a gente chama de ensino médio, licenciando a língua portuguesa. Em 1946, Paulo Freire foi indicado ao cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado do Pernambuco, onde iniciou o trabalho com analfabetos. Então, realmente, aqui nós podemos perceber esse movimento de Paulo Freire com essas pessoas, com o trabalho com analfabetos. Veja o slide que aí você vai ter uma compreensão um pouco melhor. No ano de 1961, tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife. E, no mesmo ano, realizou junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular. Conforme o slide, pessoal, podemos observar que com apenas 40 anos de idade, isso tornou-se diretor do Departamento de Extensão Cultura da Universidade do Recife, sendo que no mesmo ano realizou junto com sua equipe as primeiras experiências de alfabetização popular que levariam a esta maneira que foi criando e construindo o método Paulo Freire. Seu grupo foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Por razão da eficácia do seu trabalho, o governo brasileiro naquele momento, presidente João Goulart, empenhou-se, buscou a realização de formas para que pudesse fazer uma reforma na educação base. Aprovou-se a multiplicação dessa primeira experiência num plano nacional de alfabetização, que tinha, naquele momento histórico, com o objetivo de formação de educadores em massa e a rápida implementação de mais de 20 mil núcleos, que era o quê? Círculos de cultura, através e pelo país inteiro. Então, realmente é algo muito importante de nós observarmos, que é um aspecto histórico da nossa educação brasileira. A pedagogia freiriana traz a consideração do conhecimento como possibilidade de superação de relações verticais contraditórias e de modelos mecanicistas de análise da realidade social. A pedagogia freiriana é síntese da teorização implícita na prática da educação popular, sendo que ela traz
a consideração do conhecimento como possibilidade de superação de relações verticais contraditórias. A pedagogia freiriana contribuiu para a superação de modelos mecanicistas de análise da realidade social e implantação de novas propostas que indiquem esperança e a necessidade de mudança. Agora que vimos um pouco sobre Paulo Freire, vamos conversar sobre educação popular. Um autor, que a gente chama muito e que podemos considerar, Carlos Rodrigues Brandão, que escreveu um livro, A Educação Popular na Escola Cidadã, da editora Vozes, e ele apresenta 4 diferentes posturas e entendimentos sobre educação popular. Vamos à primeira. A primeira postura está ligada ao não reconhecimento da educação popular como escolha da educação que queremos, por não ser considerada como uma visão de mundo, de práticas pedagógicas que aconteceram num dado momento histórico. É entendida como práticas não científicas, primitivas, superadas, enfim, distante de um conhecimento científico, o qual é privilegiado em nossa sociedade. O que podemos compreender dessa primeira postura ou entendimento da educação popular é o fato que não temos nenhum embasamento científico ou acadêmico. Uma segunda postura que está ligada à importância ao aspecto cultural da educação popular. Encontra-se mais associada ao campo dos movimentos sociais do que à própria educação, pelo fato e como o senso comum prega não ser vista como tendo um viés político, militante, mas apenas como prática profissional. O que podemos destacar nessa segunda postura, nesse segundo entendimento, é o fato que não tem nenhum viés, ou seja, nenhuma intenção política. Entretanto, não podemos deixar de salientar que todo ato de educação tem uma intenção. No slide a seguir, teremos uma terceira postura, um terceiro entendimento sobre educação popular. A terceira postura está direcionada à educação popular, como um fenômeno datado na história da educação de alguns países da América Latina. De acordo com o slide, a terceira postura está direcionada à educação popular como um fenômeno histórico da nossa educação, sendo que esse fenômeno está ligado à história da educação que alguns países da América Latina e desses países da nossa América, que é o Brasil, sendo que Paulo Freire é o principal educador, pois, como já vimos, foi construído por meio de experiências de alfabetização popular, direcionadas a jovens e também adultos das classes trabalhadoras e dos movimentos de educação de base associada a projetos de alfabetização. A ação comunitária configurou-se dessa forma como um momento em que esta passou a ser reconhecida e entendida internacionalmente e vista como uma prática educacional importante ou muito relevante. A quarta postura explicita que a educação popular não foi uma experiência única, mas é algo ainda presente e de forma diversa, participando e na atualidade da nossa educação no Brasil nos dias atuais. Essa ideia nos apresenta uma tradição cultural própria da educação explicitada por meio da trajetória de ideias e projetos que sejam na área da educação. Dessa forma, podemos compreender que ela nos mostra diversas experiências que acompanham no passado e que estão abertas hoje
a complexas e múltiplas experiências. A educação popular, dessa forma, é pautada no diálogo a partir da compreensão da realidade vivida do homem e das pessoas que estão ali relacionadas. Então, a construção desse saber, no processo, traz uma conscientização na condição de um ser histórico, de um ser que reflete sobre sua realidade social. Veja o slide comigo. A educação popular, conforme a visão de Paulo Freire, se faz popular pelo potencial de organização da classe trabalhadora, que tem em sua essência a contestação do sistema político e da ordem econômica vigente. De acordo com o slide, podemos observar que a educação popular, na ótica de Paulo Freire, é importante pelo potencial da organização da classe trabalhadora. Dessa maneira, a classe trabalhadora, quando organizada e capacitada pela educação popular, começa a ter uma força política muito grande. Outro aspecto importante é o fato que a educação popular possui em sua essência a capacidade de contestar o sistema político e da ordem econômica que está no poder. Vamos dar uma olhada no slide e ver com isso mais uma ideia sobre educação popular. A educação popular visa transformar o sujeito em agente político participante ativo na transformação do mundo e de sua história. De acordo com o slide, podemos observar que a educação popular, nessa ótica, visa transformar o sujeito em agente político. Político no sentido de ser participante ativo da transformação do mundo e da história, com o objetivo de construir seres autônomos e capazes na responsabilidade singular de uma organização coletiva em prol de um projeto de sociedade que tenha como eixo central o ser humano. Desse modo, podemos afirmar que a educação popular é vista como uma fonte de produção do conhecimento altamente carregada de intencionalidade. Pessoal, aí vai uma dica. Procurem aprofundar cada vez mais esse conhecimento sobre educação popular. Pesquisem mais sobre isso. E isto irá realmente contribuir muito para a sua formação. Valeu, até mais.